Olá, deixa eu falar algo especial para você hoje. Tem algo de Deus para ser colocado na vida. Disposição para crescer. Nós muitas vezes não entendemos que para a gente crescer tem que haver a poda. É isso mesmo, algumas coisas têm que ser tiradas, porque nós muitas vezes arrastamos muitas coisas através da nossa vida. Quantas vezes você viajou, quando chegou lá no lugar da viagem, você percebeu que levou roupas, sapatos ou coisas parecidas que não tinham nada a ver com aquele lugar. E aí quando chegou naquela hora você queria trazer presentes, queria trazer coisas, mas dentro da sua bagagem não cabia mais, porque você pegou uma dimensão, uma quantidade de quilos. Vamos falar que fosse 23 quilos na mala e você levou 22. E quando chegou lá, metade você não precisava. E você descobriu que queria comprar para trazer, mas só tem lugar para 1 quilo. E aí você reclama, por que é que o peso da mala que eles colocam é tão pequena? Você muitas vezes não presta atenção que você está com coisas a mais do que precisaria para ter a sua vitória. Então eu quero falar para você algo especial nesse sentido. Eu quero falar através da vida de Pedro. O apóstolo Pedro. Quando ele começou o seu ministério, um pouquinho antes ali, ele estava de repente lavando as suas redes. Ele tinha pescado toda noite, nada tinha apanhado, estava muito chateado, debilitado, abatido. E aí ele está lá lavando as redes junto com seus irmãos, a noite inteira que tinha pescado, imagina. E daí ele chega lá, vê um senhor chegando perto dele, próximo dele, que diz para ele: me empreste seu barco, eu vou ministrar uma palavra. E aí Pedro olha para aquela situação e permite, empurra o barco, coloca na posição que Jesus pedira e deixa ele ministrar. Ali já começou uma quebra de paradigma. Por quê? Porque a Bíblia diz que Pedro era sanguíneo. Sanguíneo quer dizer aquela pessoa que é intempestiva, aquela pessoa que já sai na frente, aquela pessoa que gosta de ser quem fala e não quem ouve, aquela pessoa que está sempre pronta a fazer o que acha devido e certo. Isso já torna alguém um pouco mais, vamos dizer assim, mais duro nas palavras, mais pesado nos comportamentos, pouco aceita a influência de terceiros. E aí nós começamos a perceber a mudança nesse momento. Porque depois de uma noite sem pescar, de um momento de intranquilidade, ele lá fazendo o trabalho dele, lavando a rede na água ali junto com o seu irmão e outras pessoas, de repente ele olha para aquela situação e vê alguém pedir para ele o barco emprestado. Ele podia dizer: olha, não foi uma noite boa, não é um dia bom, volta outro dia porque hoje eu não vou emprestar nada. Ao invés disso, ele se sentiu tocado pela presença de Jesus e empresta o barco para Jesus. Quantas vezes você estava passando momentos de influência negativa, dificuldade mesmo, aflição mesmo, aquele momento que você fala assim: a casa caiu, naquele momento que você fala assim: não vai dar certo, as coisas estão de mal a pior, e chega lá alguém e vai pedir para você ou orar por ele, ou compartilhar de uma dificuldade, ou até mesmo falar para você: vamos comigo até tal lugar, vamos andando, a gente vai conversando, e você, a primeira coisa que pensa é: não estou bem para isso, não há tempo para isso, não quero nem saber o que está acontecendo, eu quero ficar aqui quieto. Quantas pessoas entram em depressão porque não conseguem atingir o seu objetivo? Porque estão passando momentos de enfermidade, momentos de dificuldade familiar, desemprego ou qualquer outra situação, falta de dinheiro, e a primeira coisa que ele pensa é: vou ficar aqui parado. Não, levanta, vamos conversar. Ele fala: não vou conversar. Vamos até tal lugar, não vou a lugar nenhum. Vamos procurar um emprego. Que emprego, rapaz? 2 anos que eu procuro e não consigo nada parecido, nem um bico. Não vou nada. E Pedro já começa quebrando aquele momento, através daquela posição do não dar certo, e ele colocar uma novidade, algo novo para a vida dele. Aquele era um momento especial. Porque quando ele está lavando a rede e está olhando para a vida de Jesus, ministrando todas aquelas pessoas, de perto ou de longe ou de lado, ele estava recebendo a ministração também. E ele vai ouvindo a palavra profética, a liberação de Jesus, e quando ele está ouvindo essa liberação, ele começa a sentir algo diferente. Tanto é que quando Jesus acaba, dá a ele uma informação e ele recebe. Dá a ele um propósito e ele assume. Dá a ele um novo objetivo e ele nem pensa que ele tinha sido derrotado. Parece que ele está esquecendo a derrota que ele teve. Olha aqui, de repente Jesus fala para ele ir novamente lá no fundo e lançar as redes nos lugares aonde ele tinha lançado e não tinha alcançado.
Ele até lembra Jesus, olha, eu pesquei a noite inteira e nada apanhei, mas segundo ou debaixo da sua palavra eu vou obedecer. Isso começa a ser uma palavra de fortalecimento, de renovo e de mudança. Será que você está percebendo que Deus está falando com você? Volte lá onde você caiu, porque eu vou trazer a vitória. Ah, mas eu acho que é impossível. Para nós é impossível, para Deus nunca é impossível. Ele é o Senhor que tem a razão da realização para todas as impossibilidades. Nós só precisamos nos permitir a ouvir a sua voz e atender o seu chamado. Então, se você hoje está me ouvindo e está abatido, alguma coisa não deu certo, seu ministério foi, de repente, lá surpreendido por alguma dificuldade e você desacreditou do seu próprio ministério com Deus, então levanta a sua cabeça, segue adiante, vá além, porque aonde você jogou a rede e não tirou nada, Deus manda você voltar naquele lugar, lançar novamente a rede e você vai ver uma pesca totalmente diferente. Você vai ver uma situação que vai trazer não só paz para o seu coração, mas vai trazer realização para a sua vida, porque a paz e a realização andam de mãos dadas. Quando você não realiza, você não tem paz. E se você tem paz, é porque alguma coisa você está realizando. Por isso, o inimigo costuma trabalhar na nossa vida, tentando nos atrapalhar, nos impedir, nos desanimar, para que a gente nem vá. Porque não indo, não haverá realização. Não tomando posição, não haverá como. Não acreditando no que Deus pode fazer, não vai acontecer. Então a primeira coisa a fazer é você se identificar com a palavra de Deus. Você se identificar com aquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. A chamada para você, a chamada para a tua vida é de mudança, de restabelecimento, de fortalecer a sua visão para as coisas novas. Pedro foi quebrado no seu orgulho, com certeza. Ele voltar ao lugar, os irmãos dele devem ter falado, Pedro, sem certeza? Porque Pedro não era o que ouvia, Pedro era o que falava, Pedro não era o que obedecia, Pedro era o que determinava. Então veja bem, os outros estavam à volta dele esperando nele. Tanto é que fala assim, que ele foi, lançou as redes e elas estavam tão cheias que vieram outros barcos, outras pessoas para ajudar, para que ela não se rompesse, para que eles tirassem. Ele era um homem que tinha a determinação de liderança, cabeça, estava já preparado para coisas grandes. E aí nós começamos a ver que talvez você tenha tido autoridade, poder, determinação na sua vida secular, mas pela dificuldade você baixou a guarda, você desacreditou, e quando você desacreditou, as suas palavras começaram a ser palavras de derrota, de desânimo. Está na hora de você olhar para a sua vida, não permitindo que o orgulho divide e cantarabai, segure você, atrapalhe você, mas está na hora de você pegar esta palavra da parte de Deus e colocar como a razão da sua vitória, voltar lá sim, levantar a cabeça, estender e lançar a rede, porque aquilo que você crer, isso acontecerá. A palavra de Deus diz isso, se creres verás a glória de Deus, tudo é possível ao que crer. Você precisa se liberar dentro da palavra que é lançada sobre a sua vida. Então Pedro foi, trite cantarai, trouxe de dentro do mar aquele monte de peixe. Eu imagino todo mundo olhando para ele, era o que ele mais queria, ser honrado onde ele foi envergonhado, era o que ele mais queria, conseguir ter a atitude da realização e dizer, eu acreditei e deu certo. Talvez quando ele saiu, ele estava pensando, o que eu vou fazer com esses peixes? Mas Jesus dá uma palavra para ele. E disse para ele, vou fazer de você pescador de homens. Ele largou tudo e foi embora. Largou os peixes, largou o barco, largou a rede e foi embora atrás de Jesus. Sabe o que quer dizer? Que você já é poderoso e vitorioso, está apenas precisando de uma palavra sobre a sua vida. E eu uso esse momento, eu uso esse canal para tocar na sua vida. Pelo nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, o que te envergonhou, o que te bloqueou, o que te impediu, o que roubou a tua prosperidade, o que tirou a tua visão, cai por terra hoje. E a autoridade do nome do Senhor entra sobre a sua vida para fazer de você, mais do que um homem normal, um pescador, alguém que tem realização, alguém que tem vitória naquilo que fizer. Aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar os seus pés, ali haverá manifestação da parte de Deus. Creia nisso, porque essa palavra é profética para mudar a tua história hoje, em nome de Jesus. Se você está nos acompanhando, eu gostaria muito de pedir para você, curte, compartilha,
Escreve pra gente. Eu quero ouvir você falando comigo, quero, sabe, sentir a tua presença. Ah, não gostei, legal. Eu quero que mude, que entre no outro tema. Se for possível, a gente entra no tema que você quiser, no mês de agosto, faz como você quiser. Mas se apresente, é importante. Eu te abençoo para que você tenha essa determinação e que a gente possa influenciar o mundo juntos.